a todas as equipes das unidades parceiras do setor que eu acompanho em 2021 e dos demais setores que assistirem a esse vídeo, seja de DRE Goianazes ou de outras DREs. Desejo que esse nosso momento de interação seja bastante interessante para os nossos estudos deste ano. Bem, tem muitos assuntos para se discutir nesse início de ano, né? Muitas coisas para falar, muitas coisas para organizar, mas um assunto que é um assunto que nós sempre conversamos todos os anos e não podia faltar é a construção do projeto político-pedagógico. Não é a construção coletiva, colaborativa, por toda a comunidade educativa desse documento que é tão importante, porque orienta, não é, as nossas ações, todas as ações que acontecem no SEI, ajuda a organizar um pouco os tempos, os espaços, as interações, as mediações comunicativas. Então é um documento muito importante. É um documento que nós temos certeza que vamos revisitar todos os anos, não é? Independentemente do contexto, né? Seja o atendimento híbrido, seja o atendimento remoto. Né? Uma coisa que nós temos certeza esse ano é que trabalharemos muito como trabalhamos o ano passado. Não é? O ano passado, as professoras, gestoras, professores e gestores também trabalharam, né, de modo magnífico, construíram muitas coisas junto às famílias, não é? E esse ano com certeza continuaremos esse trabalho. Né? O contexto, se há presencial, se não há presencial, depende, né, dos órgãos de saúde, da organização da nossa rede. Então vamos falar por enquanto do que temos certeza, e o nosso projeto político-pedagógico é uma certeza, certo? Bem, eu não pretendo esgotar a conversa sobre isso, até porque eu nem sei se isso seria possível, não é? Esgotar a conversa sobre esse tema. Então, tem muitos pesquisadores da área de educação do Brasil e do mundo, né? Resguardando, enfim, as especificidades dos contextos, mas que falam sobre a importância do projeto político-pedagógico, sobre as possíveis configurações desse projeto, não é? Sobre os impactos que ele tem para a gestão democrática, enfim, para o desenvolvimento das ações na escola. Então, eu não pretendo esgotar a temática e muito menos trazer o foco científico sobre ela. Né? Nós temos muitos autores, muitas concepções e muitas contribuições. A minha ideia hoje é disparar uma reflexão. É trocar com vocês um pouco do que eu pensei sobre o projeto político-pedagógico, né, nos últimos anos, compartilhar um pouco o que a legislação, né, o que os referenciais legais nos ajudam a pensar sobre esse documento que será revisitado esse ano, não é, para vocês fazerem a revisita. Né? A revisita acontece tradicionalmente nos meses de fevereiro e março, né? Então, há alguns anos tem sido assim. Né? Nós abandonamos um pouco aquela ideia de que fazemos o primeiro PPP para abrir o C e ele fica lá. Né? Então, nós já superamos isso, nós já entendemos que o PPP é um documento que todos os anos ele é revisto, né? Que todos os anos ele é ampliado. Então, é isso, é compartilhar para que vocês tenham ideias para começar essa revisita em fevereiro e março. Tá? Para que vocês possam compartilhar essas reflexões com as professoras, professores, com os funcionários e com a comunidade educativa. Tá? Então, é uma troca nesse sentido. Não vou esgotar o assunto nem da fórmula porque eu não a tenho. Né? Mas são ideias para que vocês possam compartilhar as discussões nesses momentos, certo? Então, para começar, eu coloco uma tirinha da Mafalda, que coincidentemente foi a tirinha que nós lemos na nossa última formação de 2020. Né? Lá nós falávamos sobre
o planejamento de ações para terminar o ano, e agora nós falamos sobre o planejamento de ações para iniciar o ano. E ela serve muito bem para os dois contextos, e ela dispara boas reflexões para os dois contextos. Né? Então, nessa tirinha, a Mafalda é questionada o que ela está fazendo, e ela indica que está planejando o plano de vida dela, para não viver ao acaso. Estou traçando um plano que me ajude a organizar a minha vida com clareza, teoricamente, é claro. E aí mostra um pouco essa indicação dos planos aí que ela faz no chão, que são linhas entrelaçadas, não é? E o que falei a vocês lá no final de 2020 e retomo agora, é que de fato os nossos planos são mais uma rede do que uma linha, não é? Nós não conseguimos, no contexto educacional e no contexto da vida também, não é? Traçar planos lineares, onde primeiro vem uma coisa, depois a outra, depois a outra. E essas coisas acontecem sempre muito bonitinho, muito certinho. Né? Os nossos planos parecem mais com redes. Não é? Acontece uma coisa, essa coisa implica em outras coisas, e cada uma dessas coisas implica em outras coisas também. Né? E essa rede bem construída, quanto mais conexões tivermos, né, mais forte, mais resistente fica essa rede. Então, é interessante nós pensarmos e problematizarmos como nós organizamos os nossos planos. Será que nossos planos, né, estão sendo feitos assim, uma lista linear, ou nós já reconhecemos que os nossos planos são a rede e nós trabalhamos para integrar esses nossos planos? É algo interessante para pensar quando começamos a falar do projeto político-pedagógico. Não é? É difícil falar o que é o projeto político-pedagógico, não é? Tem uma série de definições bastante interessantes, as definições da legislação, das contribuições científicas, como eu falei para vocês, né? Então é difícil definir é isso e só isso, né? Porque é um documento muito amplo, tanto que é comum ouvirmos e lermos que é um documento vivo e dinâmico, né? Porque ele se transforma continuamente conforme as coisas vão acontecendo. Então, conforme interagimos, conforme construímos junto à comunidade escolar todas as coisas que envolvem o trabalho educacional, não é? O projeto político-pedagógico muda. Conforme as nossas práticas pedagógicas são construídas, conforme aprendemos com os nossos documentos curriculares, né, ou com os nossos estudos, ou quando criamos, compartilhamos coisas na escola e mudamos a nossa prática, o nosso projeto político-pedagógico muda. Então ele não é fechado, né, ele nunca termina e fim, não é? Mas ele é um documento construído, ele tem uma versão agora, não é? Que está sendo continuamente ampliado e que no outro ano vai ganhar outra cara, outra forma, outra ampliação, mas ele é um documento, né? Ele é uma construção. Então é interessante saber que o PPP é isso. E ele é uma construção com um objetivo, né? A gente tem um objetivo de ter um projeto político-pedagógico lá na escola. E é um objetivo muito parecido com os planos que nós temos para a vida. Então veja, a nossa vida, ela tem um planejamento, um formato, né, que geralmente nós construímos lá colaborativamente com a nossa família e que indica mais ou menos como a nossa vida caminha, não é? Então, nós construímos lá na nossa casa quem que lava a louça em determinados tempos, quem que se responsabiliza pela roupa, enfim, quem que é responsável por fazer as compras, não é? Quem que faz esse movimento de administração do dinheiro, né? Nós pensamos em que momentos essas questões são feitas, não é? Sei lá, quem tem irmãos, né? Enfim, ainda mora com os pais, a gente tem essa possibilidade de quem que leva o médico, quem que cuida de determinadas necessidades, a gente compartilha essas coisas e essas coisas fazem parte da nossa estrutura,
não é? Então, junto com a nossa família, né, que corresponde à nossa comunidade familiar, nós colaborativamente construímos essa organização. Né? Não é só chegar e dizer você faz isso, você faz aquilo, você faz aquilo, né? Embora sempre tenha uma mãe para poder ajudar neste movimento, mas nós construímos colaborativamente. Né? Então todos sabem que o carro lá da coleta de lixo passa 3 vezes por semana, não sei, e sabe que tem que colocar o lixo para fora em determinada regularidade, e nós combinamos quem faz isso. Então essa parte da estrutura combinada colaborativamente, ela é importante para nós. Lá na nossa família, nós precisamos dela. Né? Além dessa estrutura, tem algumas coisas, alguns princípios que nós não abrimos mão, que tem a ver com a nossa família, que de repente não tem a ver com outras. Né? Embora a estrutura também seja muito nossa, né? Nós podemos nos basear em algumas coisas. Né? Não dá para o bebê de 2 anos lavar a louça. Né? Então isso é muito parecido em todas as famílias, né? Essa organização. Mas tem algumas coisas que fazem parte só da nossa família. Né? Por exemplo, o domingo pode ser o dia do almoço na casa da avó. Então a nossa família, né, neste contexto de ter uma avó de que nos recebe todos os domingos, tem este princípio do qual não abrimos mão. Né? Então nós sabemos que vamos organizar a nossa semana de modo que no domingo tenha lá o almoço com a avó. Né? Nós podemos ter aí um princípio construído familiarmente que no sábado é o dia de assistir filme com a família. Né? Então não abrimos mão de no sábado à noite estarmos juntos comendo pipoca. Então mesmo que todos tenham vários compromissos, filhos adolescentes, né, uma série de movimentações na casa, nós temos como princípio de que no sábado à noite é o dia de nos encontrarmos, de falarmos sobre como foi a semana e de assistirmos um bom filme. Não é? Então, o PPP ele é como se fosse esse plano maior de vida, não é? Que nós fazemos com a família, só que é da escola. Então, nós construímos junto com a comunidade educativa, junto com os professores, com funcionários, com as famílias, não é? Então, é essa construção realizada lá, não é? Que nós fazemos, tornamos PPP, né? Tornamos esse projeto maior. Que fala sobre essas especificidades da organização maior, né? Como é organizado, quem são as pessoas, quem tira o lixo, quem lava a louça, né? Só que, claro, no contexto educacional, não é? Então, como a escola é organizada, quantos agrupamentos tem, quais são os espaços que tem nessa escola, não é? Quais são as orientações para lidar com determinadas coisas. Então, os primeiros socorros, né? Como que lidamos com os primeiros socorros, não é? Quais são as indicações para isso, quais são os horários, não é? Quando que a limpeza acontece, quantas crianças tem em cada agrupamento, não é? Quais são, né? Essas coisas gerais de organização estão no PPP. E também os princípios, que é o que eu falei lá do almoço na casa da avó. Então, o que nós entendemos por infância, todos nós entendemos, todos nós concordamos que é isso e disso não abrimos mão. Não é? Como que todos nós organizamos os registros, como que todos nós concebemos avaliação, não é? Como que todos nós vamos planejar algumas coisas ao longo do ano que nós não podemos abrir mão, não é? Então o PPP ele tem essa ideia de plano geral, né? Esse plano que indica as principais discussões. Ele dá conta de tudo? Ele não dá conta de tudo, por isso que nós temos o nosso planejamento contínuo, né? Que é esse planejamento das experiências que nós vamos oferecer para os bebês e crianças a partir da escuta que fazemos lá, né? Junto a eles. Então nós vamos organizar os projetos, as experiências, enfim, todas as coisas a partir do que eles nos trazem, da necessidade deles, do que nós escutamos, né, do que nós observamos, do que nós construímos com eles. Né? Então não dá para no PPP ter tudo muito certinho, porque são coisas que acontecem, né, a partir da vivência.
seria o equivalente a uma família de amigos muito queridos que está em outro país vir nos visitar. Né? Essa situação não é uma situação que está naquele nosso plano familiar, não é? Onde nós sabemos exatamente, né? Não tem a ver com a organização de quem lava a louça, não tem a ver com a organização de quem dirige naquela semana, não tem a ver com a organização sequer dos nossos princípios de ir no domingo lá com a avó, enfim, ou de assistir o filme no sábado. Né? É uma coisa que aconteceu a partir da nossa interação, da nossa vida, da nossa vivência. Aconteceu desses amigos queridos virem nos visitar, então a nossa família vai ter que se organizar, fazer um planejamento ali para poder receber esses amigos, enfim, passear com eles, né? Não sei, ou de repente oferecer aí uma oportunidade de encontrar outros amigos. Então, o nosso planejamento contínuo é para isso. Né? Então, no PPP, a gente não vai esgotar todas as interações que vão acontecer na escola, mas a gente vai fazer esse plano geral, tá certo? Esse plano, essa espinha dorsal da nossa organização na escola, né? Que reúne as coisas principais que servem para todos, que são construídas colaborativamente. Né? E no dia a dia, conforme a necessidade, conforme as interações, conforme a escuta que fazemos junto aos bebês e crianças, é que vamos planejar as nossas interações. Né? Então, quando forem pensar no PPP, pensem sempre nesse plano de vida, não é? Essa organização maior que nós fazemos para organizar a nossa vida, né? Que fazemos em família e aí podemos fazer lá na escola. Bem, e a estrutura desse plano? Né? O que precisa ter nesse plano? Como que podemos nos organizar? Será que o nosso plano está dentro do esperado? Como que fazemos isso? Então eu quero compartilhar com vocês uma ideia que também tem várias contribuições científicas interessantes que a gente pode se basear para olhar esse esquema. Né? Eu acho que o Vasconcelos fala bastante sobre projetos, a professora Maria Carmen, enfim, tem vários autores, vários pesquisadores que falam sobre a ideia de projetar, não é? Que trazem um pouco essa lógica que eu quero compartilhar com vocês de modo muito informal, tá? Sem grande aprofundamento, só para continuarmos a nossa conversa. O projeto, qualquer projeto, seja ele grande, pequeno, de vida, de escola, né? Qualquer projeto, ele se baseia em alguns pontos, né, que são fundamentais para que esse projeto caminhe. O primeiro desses pontos é onde nós queremos chegar. Então, definir para que as coisas vão acontecer desse jeito, quais são os nossos objetivos, quais são as nossas intencionalidades, onde queremos chegar, é uma parte importantíssima do projeto. Né? Até porque é um ponto de partida. Né? Saber onde eu quero ir. Se eu não sei onde eu quero ir, tanto caminho, né? Qualquer caminho serve. Já está lá disposto na lista do País das Maravilhas. Né? Então, eu preciso saber onde eu quero chegar. Eu preciso ter essa ideia, quais são as minhas intencionalidades, meus objetivos, qual é o meu destino. Isso é importante em qualquer projeto. Definido isso, eu preciso entender, pensar, planejar como eu posso chegar a esse destino. Como eu posso dar conta de cumprir essas intencionalidades? Como eu posso dar conta de atingir esses objetivos? Então, quais caminhos, quais estratégias, quais organizações me permitem chegar nesse lugar que eu defini? Não é? E por fim, mas não porque é o último, porque esse ciclo, né, um ciclo não acaba, nós precisamos em vários momentos olhar se estamos no caminho adequado. Não é? Quando a gente está lá no GPS, a gente faz bastante isso. Quem usa GPS, né, no celular vê que, né, tem lá um determinado caminho, estamos indo no caminho, em determinado momento o GPS percebe que a radial leste tem trânsito demais e indica que devemos cortar por outro caminho. Não é? Então, para fazer esse redirecionamento,
né, para retomar as coisas que não estão caminhando para onde deveriam estar, para potencializar coisas que estão dando certo, né, e precisam ser potencializadas. Nós precisamos continuamente olhar para o nosso caminhar, para saber se estamos no caminho adequado ou se podemos tomar outro caminho, né, que são as práticas avaliativas, né, da nossa vida aí escolar. Então, este ciclo ele é importantíssimo. Então, se me perguntarem ou perguntarem, né, informalmente, o que não pode faltar num PPP, eu vou dizer, não pode faltar, no mínimo, boas respostas a essas três questões. Né? Então, onde nós queremos chegar, como nós vamos nos organizar para chegar lá e como nós vamos olhar para essa caminhada para ver se ela está adequada. Certo? Então, esses são princípios que funcionam tanto para o projeto político-pedagógico, quanto para o planejamento inicial, com as nossas cartas de intenções, tanto para o nosso planejamento contínuo, não é? Para outros projetos que nós vamos construir juntos, porque, né, essas questões elas precisam ser pensadas e refletidas em qualquer projeto. Não é? E para pensar o nosso projeto, que referências nós temos? Não é? Porque se nós queremos delimitar onde nós queremos chegar, como olhar para isso, nós precisamos de referências, não é? Quem vai nos ajudar? Como eu falei a vocês, nós temos, né, uma quantidade muito grande de referências científicas, técnico-científicas, né, que nos ajudam. Então, tem muitos escritores, autores, pesquisadores da educação que escrevem sobre o projeto, né, projetos em diferentes contextos, inclusive até sobre o projeto político-pedagógico especificamente, não é? Mas, se nós somos uma rede, não é? Nós somos uma rede, nós estamos trabalhando em rede com umas especificidades, né, que tem algumas unidades que têm um determinado tipo de administração, outras têm outro determinado tipo, mas somos todos a mesma rede, né? E esperamos e torcemos que cada vez é mais equiparada nesse sentido, né? Enfim, de oferta e de condições de trabalho. Mas somos todos uma rede. E, portanto, nós temos um material inicial, nós temos um ponto de partida que nos é comum. Esse ponto de partida de referência é comum para todas as unidades da rede municipal de São Paulo. Não é? Então, seja nós aqui na Zona Leste, seja, né, uma unidade que esteja no na extrema Zona Sul, que tem uma realidade diferente, que tem um espaço diferente, tudo diferente, mas nós vamos partir do mesmo ponto de partida. Vai ser, claro, os projetos serão diferentes, porque as nossas vivências são diferentes. Né? Então não dá para o projeto de lá ser o projeto de cá. Não dá nem para o projeto do seu vizinho ser o nosso. Né? Não é possível. Cada projeto é um projeto, mas tem pontos de partida que são importantes. Né? E quais são os nossos pontos de partida? São os documentos curriculares da cidade de São Paulo. Né? Os documentos e os materiais curriculares. No caso da educação infantil, mais os documentos. Né? Nós não temos um material, né? Temos o Trilhas do Saber, lá, Trilhas da Aprendizagem, que nós usamos no ano passado, mas de modo geral nós temos documentos. Não é? Que documentos são esses? Com certeza o currículo. O currículo da cidade de São Paulo, ele é um exercício de atualização curricular que indica as concepções de educação infantil para a nossa rede. E às vezes o pessoal fala, Fernando, por que você implica tanto quando a gente usa a BNCC? A BNCC é a base nacional. Sim, a BNCC é a base nacional, mas a BNCC não é um currículo. A BNCC é uma base, né, para que as redes e as escolas, não é, construam seus currículos. Né? Não é um documento curricular, não é um currículo. Não é? E o nosso currículo, ele, claro, ele contempla as concepções que estão na BNCC e amplia e contextualiza para nós. Não é? E foi um trabalho feito a muitas mãos, pela rede toda, né? Tanto os professores que fizeram parte dos grupos de trabalho, quanto nas consultas públicas, nas discussões, os gestores. Então, esse currículo é da nossa cidade, da nossa rede, né?
E ele está para além da BNCC, porque enquanto a BNCC é a base, né, dessa construção, nós já temos a construção feita. Então, por isso que eu digo tanto, né? Que bom que vocês olharam para a BNCC e se apropriaram das concepções de lá, mas vamos, né, vamos voltar para o nosso currículo, vamos agora pegar essas concepções que vocês estudaram lá e olhá-las no nosso currículo, porque o nosso currículo é um excelente ponto de partida, não é? E o nosso currículo, ele tem outros documentos que estão diretamente relacionados a ele. Não é? Ele não é um documento sozinho, ele é uma construção da rede. Se ele é uma construção, tem outros documentos que vieram antes e outros documentos que vieram depois e que ainda virão, não é? Que continuam as discussões centrais daquele currículo, né? Então, a orientação normativa sobre alimentação, por exemplo, não é? Essa orientação normativa, né, essa publicação da Secretaria Municipal, que, né, define essas diretrizes e concepções em relação à alimentação, fazem parte do nosso currículo, embora seja um outro documento. Né? A orientação normativa sobre registro na educação infantil, não é? É importantíssima, porque indica, né, possibilidades muito concretas de como podemos registrar e planejar lá na escola. O currículo integrador da infância paulistana, né, que é um documento curricular da nossa rede, não é porque ele foi publicado antes que não serve, ele serve, as concepções de lá são atualizadíssimas, não é? Porque tem uma base científica muito sólida, então o currículo integrador da infância paulistana é muito interessante. Os indicadores de qualidade, não é? Os indicadores de qualidade da educação infantil paulistana falam muito para a nossa rede. É uma prática que nós temos já há algum tempo, de fazer esse exercício de avaliação colaborativa, né, de olhar determinados indicadores. Então, os indicadores de qualidade são bastante interessantes. Né? Os padrões básicos de qualidade, que indicam um pouco a formatação desses espaços, né? A formatação dessas concepções das coisas que nós vamos planejando ali, que são muito importantes. E a orientação normativa de avaliação, né? Que também é genial, né? Que fala sobre esses conceitos de avaliação e como eu faço a avaliação na educação infantil, como que eu aprimoro esse olhar, está até no título, né? É a avaliação na educação infantil aprimorando olhares, porque a gente aprimora esse nosso olhar avaliativo. Citei alguns, tem outros. Né? Lá no site da Educação Infantil, que o link está na tela, eu vou encontrar as revistas Magistério, que tem vários artigos, né, interessantes para a educação infantil, que foram construídos pela nossa rede. Outros documentos sobre mediação de leitura, sobre tecnologias na educação infantil. Então, os documentos da rede já dão conta para muita reflexão. Não é? Eu não conheço ninguém que diga, olha, eu me apropriei de todos os documentos, eu sei de tudo. Né? Não tem como, são muito ricos. Não é? Então essa é a base para nós construirmos o nosso PPP, além, é claro, das disposições legais, né? Das legislações. Algumas dessas que eu citei, inclusive, são publicações legais, né? São orientações normativas, são publicações, enfim, que têm até instruções normativas que as validam, não é? Mas, de toda forma, nós temos as publicações legais e temos esse material, né? Esse referencial técnico-científico, né? Porque as concepções de vários, né, autores e pesquisadores da educação estão aí como ponto de partida para o nosso currículo. Não é? Então é interessante nós olharmos para eles. Né? Claro, para os documentos federais também, né? Para a LDB, para o ECA, né? que nos falam, e outras publicações que nos falam muito sobre o contexto da escola e como organizar, mas esses documentos são um excelente ponto de partida. Bem, então vamos conversar mais especificamente, agora que nós já sabemos a ideia, né? Já conversamos sobre a ideia geral do PPP.
e já conversamos, né, sobre os conceitos básicos aí de pontos de partida para a nossa construção, alguns detalhes, né, agora dessa tarefa de revisita para a gente conversar, né? Então, eu já falei para vocês que nós vamos revisitar todos os anos o PPP por uma questão de necessidade, né? Não é nem só porque a legislação indica, porque mesmo no dia que a legislação disser não precisa, né, revisitar todo ano, eu acho que é algo que nós podemos construir como algo importante. Esse ano, a previsão de entrega para homologação é 30/3. O que é uma homologação? É uma concordância, não é? Então, vocês constroem esse documento lá com todo mundo, comunidade educativa inteira, famílias, enfim, crianças e bebês também, quando o processo de escuta, né, acontece. Professores, funcionários, gestores, vocês constroem esse documento. Vocês mandam para a Diretoria Regional de Educação, para o supervisor escolar, né, para eu e os meus colegas olharmos esse documento e manifestarmos a nossa concordância. Por que a gente manifesta a nossa concordância? Porque nós somos aquelas pessoas incumbidas de apoiar vocês no desenvolvimento desse projeto, não é? Então, como nós fomos incumbidos de apoiar, de auxiliar, né, de ajudar nesse desenvolvimento, é interessante que nós olhemos e troquemos algumas ideias também, né? Então, algumas vezes nós devolvemos e dizemos, olha, o que vocês acham de vocês aí juntos pensarem nisso, naquilo, né? Ou então nós mandamos, né, para a diretora regional de educação para que ela também manifeste a sua concordância. E esse documento fica homologado, né, e volta para a unidade, enfim, para fazer o processo de autorização de funcionamento quem não tem, ou, né, para ter a sua documentação em ordem e poder compartilhar esse projeto e colocar esse projeto aí em desenvolvimento, tá certo? Então vocês têm esses 2 meses, fevereiro e março, para olhar para esse projeto, para revisitá-lo, para poder enviar, certo? Ele é um documento institucional, então é interessante que nós tenhamos com ele todos os cuidados que temos com os documentos, não é? Então esse documento ele precisa estar com todas as folhas rubricadas, ele precisa ter o timbre da unidade, ele precisa estar, né, numa diagramação inteligível, organizada, verdade, né? Todas essas preocupações elas são importantes porque é um documento institucional, não é? Mas ele não está ali sozinho, né? O PPP ele é um dos documentos que ele não acaba nessa parte que vocês mandam para a nossa homologação, né? Porque ele é ampliado pelos documentos administrativos da unidade, né? Então, os prontuários das crianças e dos bebês, os prontuários das professoras, não é? Todos os registros, toda a documentação pedagógica que nós construímos, os diários de bordo das professoras, as cartas de intenção, os registros fotográficos, os registros audiovisuais, a nossa página lá nas redes sociais, tudo isso compõe o PPP, né? Ele pode não compor fisicamente, pode ser que ele não esteja ali anexado literalmente ao projeto, mas todas essas coisas fazem parte dele, né? Como eu falei, não tem modelo, não dá para ter modelo, né? É como o planejamento familiar, né? O planejamento familiar que serve para mim não serve para o meu vizinho, embora talvez a quantidade de pessoas seja muito parecida, né? Tem a mesma quantidade de crianças, tem uma casa parecida, mas ainda assim não serve. O planejamento de vida para cada família é diferente. O PPP de cada unidade educacional é diferente, né? Mesmo uma unidade educacional sendo vizinha da outra muro com muro, os PPPs são diferentes. Mesmo as unidades educacionais tendo a mesma instituição mantenedora, né? Então tem a mesma instituição, e aí tem os princípios da instituição, tem a organização, é tudo muito padronizado, muito conversado, muito construído. Ainda assim, o PPP de cada unidade educacional é diferente, certo? Tem alguns elementos que são essenciais para a elaboração. Por quê? A legislação, né, que nos fala sobre o projeto político-pedagógico,
né, as indicações do Conselho Municipal de Educação, enfim. Tem algumas legislações que nos ajudam a pensar em algumas coisas que não podem faltar no PPP, mas modelo mesmo não tem. Né? Não tem como eu apresentar um exemplo de um excelente PPP para vocês, porque um excelente PPP para vocês é o PPP de vocês. Né? Outro não ia servir. Outro fala de outro contexto, de outras equipes, de outras crianças. Tá? Então, por isso que não tem modelo. A gente vai conversar um pouco sobre esses pontos essenciais, não é? Mas reconhecendo que não há um modelo, tá? Para isso. Ler a manifestação do supervisor do ano anterior ajuda bastante a pensar, né? Porque, via de regra, o supervisor escreve um pouco sobre as questões que estão ali que podem ser ampliadas. Né? Quem ainda não pegou o PPP do ano passado, né? Quando puder, passe, né, na DRE, quando for possível, né? E pegue lá no expediente, né, os PPPs do ano anterior, para poder olhar, né, quais foram as indicações da supervisão lá, quais foram as ideias, quais foram os pontos de reflexão que o supervisor indicou ali, que ajuda a pensar, né, que ajuda a pensar e organizar essa revisita, certo? Então isso é um pouco sobre a tarefa. Como vocês vão fazer a revisita? Né? Quais são as estratégias dessas discussões? Vocês vão fazer reuniões online, né, com as famílias, vão fazer reuniões online com os professores, com os funcionários, se vão montar formulários para disparar essas reflexões, se vão falar, né, de cada parte, né, desse PPP em um momento, se terão comissões que vão pensar na elaboração desse texto para depois compartilhar, se vocês vão, enfim, né, se vão fazer um documento colaborativo em Google Docs, eu não sei. Estratégias dependem da escola. Né? Cada escola vai pensar em como fazer esse exercício de revisitar o PPP. O que importa é que esse exercício seja feito, muito bem feito. Né? Que essas discussões sejam sistematizadas, sejam registradas e deem origem a um documento atualizado para 2021. Certo? Então, como vocês vão fazer, né, depende muito do contexto de cada unidade. E eu vou apresentar para vocês os elementos que eu considero indispensáveis para essa conversa. Né? Eles são indispensáveis para estar lá no PPP, porque eles respondem um pouco aquelas três questões. Eles respondem um pouco onde queremos chegar, eles respondem um pouco como podemos chegar e respondem um pouco como vamos avaliar essa nossa caminhada para saber se estamos no caminho adequado. Tá? Então, com base na legislação vigente, tem alguns pontos separados, né, que eu digo, eu sempre brinco com as unidades, que são os títulos essenciais, né, e que vocês podem colocar muitas coisas para além deles, vocês podem rechear esses títulos de muitas formas, não é? Mas eles são o mínimo essencial para a organização, tá bom? Aí esse material eu compartilho com vocês nessa mesma postagem, tem esse material em PowerPoint para vocês poderem utilizar, modificar, ampliar, né, como quiserem. E também um roteiro de questões que, né, a supervisão escolar vem ampliando desde 2019, que são questões, perguntas para fazer para cada parte do texto, que também ajudam a pensar. Então, esses documentos vão estar disponíveis junto com esse vídeo. Tudo bem? A primeira parte do PPP, né, os dois primeiros títulos do PPP, respondem a uma questão bastante interessante, que é quem nós somos. Porque isso faz toda a diferença. Toda a diferença. Para saber onde eu quero chegar, né, eu preciso responder quem eu sou, do que eu disponho, né, o que eu tenho de possibilidades para querer chegar nesse lugar. Né? Então, eu preciso responder quem nós somos no início do PPP. Para qualquer pessoa que vá ler este documento, né, ela entenda, né, olha, este documento indica essas coisas porque é o documento desta comunidade, que é configurada dessa forma. Então, a primeira parte é a identificação, então é interessante
né, que a gente coloque o máximo de dados possível nessa identificação, o nome da escola, o nome do SEI direitinho, endereço, telefone, e-mail, página oficial no Facebook se tiver, né, em outras redes sociais, o WhatsApp, né, oficial também, se a unidade tiver. Então todos os dados de identificação precisam estar. Tanto da unidade quanto da unidade mantenedora, né? Tanto dessa organização da sociedade civil que administra, que mantém o SEI, porque isso também faz bastante diferença, não é? Para a organização, para as concepções e para tudo. Então precisa ter identificação tanto do SEI quanto da OSC mantenedora. E aí, né, a gente sempre propõe, sempre convida que tenha um histórico. O histórico do SEI, né, que vai sendo construído ano a ano, né? Então a gente vai ampliando esse histórico. Não é só foi fundado em tal data, mas foi fundado em tal data, né? Vem tendo boas experiências em relação a isso, constitui uma parceria muito interessante dessa forma, né? Passou por um período de transformação em tal época, não é? E aí, sei lá, mudou de mantenedor, mudou de não sei, de prédio, não sei, qualquer coisa, né, que tenha a ver com a história. Então, o histórico do SEI é importante e o histórico da associação mantenedora também, né? Não é só dizer que a associação mantenedora foi fundada em tal ano, pá, né? Mas trabalha com outras instituições de educação infantil, né? Faz trabalho em outras áreas, né? Como que vem o caminhar aí dessa associação mantenedora, né? É importante colocar. E também o estudo diagnóstico, né? O estudo diagnóstico é algo que a gente precisa sempre, todo ano, retomar e reforçar. Então, o estudo diagnóstico da comunidade, né, significa pensar nesse perfil dessas famílias, crianças e bebês. Não é só copiar da Wikipedia, né, sobre o bairro, não é? E aí está lá na Wikipedia dizendo que um percentual lá das famílias trabalha e, né, nós lá que somos da cidade de Tiradentes tem um textinho assim, né, que é uma cidade de dormitório, porque as pessoas trabalham para longe, que não sei o que, que não sei o que. Então, ok, é claro que a gente pode buscar referências para pensar nisso, mas nós podemos pegar outros dados, né? Como que está o dado de IDH da região, né? Quais foram as transformações que aconteceram no entorno do SEI? Em algum momento eu perguntei para essas famílias, né, como que é, quem trabalha, quem não trabalha, né, quais são os dados que os sistemas da própria prefeitura podem apresentar em relação a isso, em relação às crianças, né, qual a situação de vulnerabilidade. Veja, isso foi muito importante para nós agora no contexto de interação híbrida que nós tivemos no ano passado, né, e aí no ano passado mais até remoto do que híbrido. Porque conhecer essas famílias, saber onde elas são, foi essencial para poder entregar cartão, foi essencial para poder dar, né, notícias, comunicados, para poder compartilhar planos, né? E tem unidades na rede que não conseguiram contato com quase nenhum, né, familiar, devido às especificidades do contexto aí, né, das regiões e tudo mais. Então, olha que importante nós termos esse movimento de proximidade de saber quem são as famílias, as crianças e os bebês, né? Para além do que está escrito na Wikipedia, né? Pensar em todos esses dados que podem nos ajudar a pensar. Também a análise desse perfil sociocultural dos profissionais. Então, os professores trabalham na região, os professores e funcionários trabalham perto do SEI, fazem parte da comunidade, né, mesmo territorial, ou não, eles vêm de longe. Né? Eles vêm de longe, vêm de quais lugares? Qual a formação desses professores? Será que eu tenho muitos professores que estão cursando pós-graduação, que estão na área de pesquisa? Quantos professores, né, fizeram magistério? Quantos professores têm muito tempo de carreira? Quantos estão iniciando agora? Né? Então, pensar nesse perfil dos professores é importante também, né? Porque se nós vamos pensar em formação, se nós vamos pensar em uma série de coisas, é importante que isso esteja explícito. E
descrever o território do SEI. Né? O SEI fica do lado de um céu, que tem bastante espaço, o SEI fica do lado de um parque, tem um UBS que é parceira, ou então não tem espaços de lazer próximos, não é? Se não tem, então como que as famílias, né, utilizam, enfim, usam esses espaços? Então pensar um pouco nesse território é interessante, tá? E aí a gente precisa pensar, né, em como fazer essa revisita agora no contexto que nós temos agora. Então, mesmo sem poder chamar todo mundo para uma conversa presencial, né, como que nós vamos atualizar esse perfil das famílias, das crianças, dos bebês, dos professores, dos funcionários, tá? Então é um desafio para nós aí. A outra parte, né, já começa a responder onde nós queremos chegar, né? E aí, com base em quê? Com base naqueles documentos, né? Partindo daqueles documentos que eu apresentei para vocês e outros, claro, né? Enfim, reconhecidos pela comunidade científica, mas partindo dos nossos documentos curriculares, quais são os fundamentos, as finalidades e os objetivos do SEI, né? Então, nos fundamentos, a gente certamente vai definir quais são as nossas concepções de criança, de infância e de educação infantil, minimamente, não é? Porque são as três concepções fundantes para o nosso trabalho, né? Fundamental mesmo, é o nosso alicerce. Então, indicar as concepções de criança, de infância e de educação infantil é primordial no PPP. Né? E a partir desse, nós podemos indicar outros fundamentos que cada unidade vai eleger lá que é importante. Né? Então, que outros princípios legais, né, que estão lá na legislação, enfim, que a comunidade científica referenda e que são importantes para o SEI. Né? O nosso SEI ele preza pela gestão democrática. Né? Então, nós sempre compartilhamos as coisas, nós fazemos a gestão da escola em conjunto, né? Nós damos voz a todos os membros da comunidade educativa. Então, o princípio de gestão democrática é algo interessante indicar nos fundamentos. Né? Ora, a inclusão é um princípio bastante importante. Né? Então, nós temos o princípio da inclusão também como fundamental, né, para as nossas interações. Né? Entender que todas as crianças e bebês são diferentes e que eles precisam, né, e aí entra também a igualdade e a equidade, né, que eu vou oferecer boas experiências para todos, eu vou garantir o direito de todos, as concepções de cuidar e educar, né, essa impossibilidade de separar essas coisas e o que significa essas coisas estarem juntas. Então, os fundamentos, né, vocês vão eleger, minimamente vai ter criança, infância e educação infantil, mas vocês vão pensar em outros fundamentos importantes. Né, até às vezes concepções pedagógicas, embora tenha uma parte para concepção curricular, mas pode ser que tenha uma concepção pedagógica muito importante. Né, em relação à organização de espaço, por exemplo. Olha, nós entendemos, né, que tal organização de espaço é interessante, ou nós utilizamos um determinado referencial, sei lá, pedagogia Frenet, para organizar os nossos espaços, não sei, viajando, mas assim, né, concepções que são fundamentais para o SEI, vocês vão colocar nessa parte. E a finalidade e os objetivos, né, é basicamente para responder qual a importância dessas crianças e bebês estarem no SEI. Qual a importância disso para eles? Né? O que nós, enquanto SEI, comunidade educativa do SEI, vai contribuir para a vida dessas crianças e bebês? Ou a gente defende que não tem que ter educação infantil, né? Que é para deixar eles em casa sem essas interações e tudo mais. Né? Não, a gente defende que educação infantil é importante. Nós temos embasamento técnico, teórico e legal para dizer isso. Não é? Então, nessa parte da finalidade nos objetivos, nós indicamos isso. Tá? Algumas unidades separam por agrupamento, né? Indicam essas intencionalidades principais para cada agrupamento. Algumas unidades usam mais geral, algumas unidades fazem de modo dissertativo, né? Essa resposta da finalidade dos objetivos, algumas fazem, né, uma lista de questões, tanto faz, né? É um exercício de autoria de vocês, mas vocês precisam responder essa questão, né? Por que o bebê e a criança estão ali? Né? Qual o papel do SEI na vida delas? Então, por isso que a gente fala das finalidades e objetivos.
Depois, tem o plano de gestão e organização, que é uma coisa importantíssima. Por quê? Primeiro, eu preciso de um plano de trabalho da direção e da coordenação. Nós temos um plano de trabalho lá no SEI que tem no mínimo 15 metas, né? Que nós temos lá por legislação, enfim, pelo acordo firmado da OSC com a prefeitura, são 15 metas para serem atingidas, fora as outras, né? Como que nós vamos, de gestão, nos organizarmos para atingir essas metas? Né? Qual é o nosso plano? Qual é a síntese das nossas ações? Eu não preciso listar todas as ações, porque, como eu falei, é o plano de vida, não é o planejamento contínuo, né? É o geral. Então, como que eu vou zelar pela frequência? Como que eu vou zelar, né, pelos materiais? Como que eu vou zelar pela organização dos espaços? Como que eu vou zelar pela comunicação com as famílias? Né? Como nós vamos organizar os horários? Então, que dias que né, tem essa proposta do atendimento individual com as famílias? Que dia que eu tenho propostas mais gerais? Que dia que eu tenho assembleias da comunidade para decidir coisas? Que dias que eu tenho curso lá com a minha associação mantenedora? Né? Que frequência é essa por mês que eu vou lá para esses cursos ou que eu participo dessas formações? Então, a gestão precisa dizer qual é o plano dela, né? Precisa dizer como ela se organiza. Além disso, eu tenho um plano de formação. Plano de formação, embora nós já fizéssemos, já estivesse no PPP, ele agora tem um peso bastante maior no sentido de documentação, porque a Instrução Normativa 41 do ano passado fixa, né, como que vai acontecer essa formação. Né, o número de horas, como que vão organizar os envolvidos, o que precisa ter nesse plano. Tá certo? Nós vamos ter ainda essa semana uma conversa mais direcionada a esse plano, mas eu já adianto que ele precisa estar aí. Né? Ele precisa fazer parte do PPP, porque o plano de formação, como era antes, ele é imprescindível para entender como a escola funciona, para delimitar um pouco como podemos chegar, né, naquelas objetivos, lá naquelas finalidades e intencionalidades que nós elencamos como principais, certo? E aí, este ano, nós vamos ter que pensar no contexto de interação híbrida. Né? Nós não sabemos com certeza quando que o presencial retorna. Né? Nós temos um plano da rede muito bem estruturado para que isso aconteça assim que possível, assim que a saúde der o ok. Né? Temos uma previsão, enfim. Mas, de toda forma, mesmo que tenhamos esse retorno presencial o mais breve possível, ele não vai ser total, então o contexto remoto continuará acontecendo. Nós vamos continuar interagindo com as famílias, né, indicando para as famílias boas experiências para que eles possam desenvolver lá com as crianças e com os bebês em casa. Então nós precisamos pensar nesse contexto, né, para fazer o nosso plano de gestão e para fazer lá junto com os professores esse plano de formação continuada. Tá? Que teremos outras formações para falar especificamente dele, mas é importante que vocês saibam que ele tem que estar lá. Depois, a articulação da gestão com os órgãos auxiliares. Né? Então, quais os outros órgãos que estão presentes no cotidiano do SEI que nos ajudam com as ações? Então, os órgãos de saúde, quais são? Como que se dá essa integração? As escolas, tem outras escolas no entorno, nós utilizamos o espaço, nós utilizamos o espaço do céu, nós temos os parques públicos perto, não temos, temos a praça, temos uma parceria com a subprefeitura, né, em relação a alguma coisa, né, a OSC mantenedora, enfim, tem convênios com, não sei, uma equipe de arte que faz intervenções, né, os próprios coletivos aí da região, né? Eu tenho essa proximidade, de repente um coletivo de paz, enfim. Então, todas essas articulações, né? Se eu faço assembleias, então eu tenho assembleia de representantes, né, das famílias, eu tenho, enfim, né? Não sei, o sindicato, o que for, né? Todo mundo que ajudar no trabalho da escola, eu posso indicar aí nessa articulação e contar como ela acontece, certo? Outra parte imprescindível é a organização e funcionamento da unidade.
né? Lembra que eu brinquei na organização familiar, que eu preciso saber quem tira o lixo, quem lava a louça, né? Quem dirige, quem faz as coisas. Então é isso essa organização. Eu preciso ver esses espaços, né? Se possível, inclusive com croquis da unidade lá para poder, né, enxergar bem como isso acontece, quantas crianças eu posso colocar em cada espaço, né, ou não. Ainda mais nesse contexto agora que a gente precisa pensar em número de ocupação máxima, né? Então antes, se uma sala tinha um espaço bom para um agrupamento de 12 crianças, mas não significa que fisicamente só cabiam 12, né? É que é o número do agrupamento que aquela sala tinha a metragem mínima, né, para que essa criança pudesse se desenvolver bem nesse espaço, né? A gente falando de metros quadrados, mas agora a gente tem uma preocupação muito maior, porque além de ter o espaço adequado para cada criança, a gente precisa ter o espaço adequado para manter o distanciamento social. Então esse croquis ajuda a gente a pensar, né? Que equipamentos que eu tenho na unidade, quais são os espaços, né? Eu tenho parque, não tenho parque, como que é a série externa, né? Como que é esse solário, né? Do que eu disponho, que transformações que eu posso fazer nesses espaços, né? Como que é a descrição da rotina, então que hora que começa a funcionar, que hora que sai, né? Como que os professores se organizam para o almoço, por exemplo, não é? Como que os professores vão se organizar para a formação, que já está lá no plano, mas enfim, né, eu posso indicar essa organização de modo mais específico, né? Como que são os agrupamentos, quantas crianças ou bebês tem em cada agrupamento, né? Então pode ser que eu tenha lá um mini grupo 1, mas que não tenha 12, né? Mas que a sala, o espaço físico só seja adequado para 8, então eu preciso dizer, né, quantas crianças cabem em cada agrupamento, como que é a organização. Não é? Então, a organização e funcionamento da unidade tem um pouco a ver com isso, né? Os horários e a estrutura, né? Inclusive de rotina. Evitem, eu sempre digo para evitar, aquelas rotinas com horário marcadinho, né? Das 7 às 7h30 acolhimento, das 7h30 às 8h, porque higienização, tudo no mesmo horário, né? Porque a gente sabe que não é assim, né? A orientação normativa de alimentação está lá para nos ajudar a pensar um pouco nisso, né? Então a higienização ela acontece quando é necessário, em vários momentos, né? E às vezes não é todo mundo ao mesmo tempo, né? Então são tempos diferentes que a gente respeita e escuta a criança, a alimentação também. Então evitem essa descrição minuto a minuto, né? E pensem mais na rotina de modo geral. Quais são os princípios para a organização dessa rotina diária? E agora a gente tem que pensar também no contexto híbrido, né? Então, a gente fala dessa organização do vir a ser presencial, que já está lá no plano, né? Vocês vão manter. Eu preciso também ampliar para essa organização nessa interação remota, né? Então, como que se dá essa organização, né? O atendimento continua no mesmo período, né? Enfim, então precisa pensar nisso. Os recursos humanos já é praxe, a gente sempre indica, né? Quem são as professoras, os funcionários, os horários e as formações. Parceria com as famílias. Então, como que a unidade se articula com as famílias? Como que eu recebo? Como que eu trabalho a amamentação? Como que eu trabalho desfraude? Como que eu converso? Quais são os meios de comunicação? Quais são os meios de compartilhamento de decisões, né, que eu tenho com essas famílias? Então, precisa ficar indicado também no PPP, né? E também pensando agora nesse contexto híbrido, né? Nesse contexto que eu não posso chamar os pais para conversar, né, todos juntos, todo mundo sentar, tomar um café e falar sobre um assunto importante. Como que está essa minha interação? Né, eu tenho um grupo de WhatsApp, eles, além do Google Classroom, eles participam da página aberta no Facebook, eles, né, ou eles ligam na unidade, eu coloco cartazes na frente e eles vêm porque são dali, né, da rua, da escola, enfim. Então, pensar nessa parceria com os pais, né, com os familiares dessas crianças e bebês é algo que a gente precisa pensar. E nessa parte 10, que é a mais divertida, que é a proposta curricular mesmo, né? Que são aqueles princípios curriculares. Lembra que eu falei no sábado ter
o filme com a família, indo domingo almoçar com a avó. Então são essas coisas, né, importantes da nossa organização curricular que estão para além dos documentos curriculares. Né? Então a proposta não é só que pegue lá os objetivos do currículo de novo e cole, né? Que coloque uma parte dos documentos curriculares aí, né? Mas que a própria unidade consiga dizer qual é esse conjunto de práticas pedagógicas que definem o trabalho no SEI. Né? Que foram escolhidos, selecionados, que decisões foram tomadas que são importantes para a decisão, tomada de decisão sobre experiências para o bom desenvolvimento das crianças. Né? Então a gente prioriza as manifestações artísticas, porque a gente trabalha com determinados elementos, né? Então, enfim, a educação nutricional é muito importante, ela vai para além, né, dos momentos de alimentação. E uma parte muito importante daqui é como eu faço o atendimento e o registro desse atendimento, né, às crianças com deficiência, transtornos globais, altas habilidades, né? Então, claro que eu falo de todas as crianças aqui, mas essas eu preciso de um registro mais específico porque tem questões, né? Então, uma criança, por exemplo, que ela pode não ter uma deficiência, mas ela pode ter uma dieta especial, né? Então, eu preciso, né, prever como eu faço o acompanhamento dessa dieta especial, né? Que cuidados que eu preciso ter em relação a isso, né? Então, se a criança tem uma determinada deficiência, como que eu vou garantir que ela possa partilhar das experiências que são ricas para o desenvolvimento, né, dela junto com os outros? Né? Então, o que eu preciso adaptar, o que eu preciso prestar atenção, o que eu preciso planejar com antecedência, né? Que conversa que eu tenho com as famílias, né? Que regularidade eu tenho essa conversa, o que Cefai, né, pode ajudar em relação formativa, né, o que a supervisão escolar pode ajudar. A organização do cotidiano, né, outras coisas que a gente pode pensar, e como eu faço meu planejamento inicial e contínuo, né, como que eu faço a minha carta de intenções, né, e aí eu tenho um momento de, ok, nós fazemos, e aí as gestoras fazem devolutivo e a gente mostra para a comunidade, a gente compartilha como, por quais meios. Não é? Nosso planejamento contínuo é lá no diário de bordo. Então, como que eu compartilho isso, né, com a CP, com a diretora, com os colegas? Então, pensar um pouco nesses planejamentos é importante aí na proposta curricular, certo? Tanto no contexto presencial quanto no remoto. Né? Então a gente precisa pensar como essas coisas vão acontecer nos dois contextos. A parte de avaliação, né, vem responder a última questão, que é como saber se estamos no caminho certo, não é? Como saber se estamos indo em direção àquelas intencionalidades, objetivos, finalidades que nós listamos. E aí tem a avaliação tanto da aprendizagem e desenvolvimento das crianças e dos bebês, quanto a nossa própria avaliação institucional. Né? Então, para avaliação dos bebês e crianças, a gente olha a normativa de avaliação, né? Enfim, o currículo, a normativa de registro, e vê, né, como esse processo pode acontecer. Então, tem os relatórios, tem as devolutivas das famílias nesse contexto, né? Agora remoto. Então, né, como que eu faço o registro de frequência? Então, no contexto presencial, eu tenho um diário de classe. No contexto remoto, como eu faço essa interação, né? Então, de quanto em quanto tempo que eu entro em contato com a família, quem que entra em contato com a família, não é? Se nós temos, de repente, uma comissão para entrar em contato, ou se cada professor, né, tem lá um grupo de WhatsApp com as famílias, ou se é no WhatsApp institucional da escola, enfim. Então, pensar nessa avaliação, né, para o desenvolvimento deles e também a nossa avaliação. Né? Então, em que momentos, né, nós temos essa reflexão sobre o nosso próprio trabalho. Então, lá no questionário de satisfação, né, na pesquisa de satisfação que a gente faz, né, com as famílias, nos indicadores de qualidade, né, nas reuniões que nós tínhamos presenciais, esse ano a gente não sabe ainda qual o contexto, né, mas lá, né, dos outros anos nos ajuda a pensar sobre algumas coisas. Né, a carta pedagógica dos gestores, a carta pedagógica do supervisor escolar, né? Então, como que todos esses momentos avaliativos nos ajudam, né, a planejar e melhorar para o ano seguinte? Né? O que que nós descobrimos com esse atendimento remoto do ano passado? Né? Quais foram as coisas que deram certo?
né? As ações que deram certo para aproximar das famílias, dos bebês, das crianças, né? Que ações que ainda não deram certo que nós precisamos retomar, tá? Então a avaliação institucional é bastante importante. Ainda, né, nessa ideia de avaliação, a gente indica as formas de articulação entre a educação infantil e o ensino fundamental, outras etapas da própria educação infantil. Então, né, eu tenho uma proximidade com as escolas do entorno. Então, os meninos e meninas da EMF, eles já fizeram um projeto de leitura aqui, podem vir a fazer, né, depois da situação de emergência. Né? Eu levo as crianças para conhecer outros espaços, não é? Então eles conhecem o espaço da EMEI antes de ir para a EMEI, né? O pessoal da EMEI tem essa interação, né, com a gente, ou a gente vai até a EMF, conhecer a sala de leitura de lá, e de repente eles vêm ler para a gente, ou a quadra, enfim. Então pensar nesse movimento de articulação é importante sempre, mesmo no contexto remoto. Tá? Como a gente pode fazer agora se a gente não pode levar as crianças lá? Né? Então, que projetos que estão acontecendo, que interações que estão acontecendo nessas outras escolas que a gente pode compartilhar. E, no fim, um parecer. Né? Um parecer da equipe gestora dizendo, olha, nós fizemos a discussão com toda a comunidade educativa desta forma. E descrever um pouco como fez. Se foram formulários, reuniões, né? Como que foi essa construção, né, desse documento. E dizer que, enfim, estão todos de acordo, que foi divulgado para todo mundo, e mandar para a supervisão escolar para homologação, né, que é aquela concordância, aquela ciência e concordância ali, contribuições que nós fazemos. Para além disso, claro que tem os anexos. Né? Os anexos, eles não necessariamente estão no documento que vocês enviam, mas podem estar. Né? As cartas de intenção costumam estar juntos, porque fisicamente é um pouco mais possível. Né? Esse planejamento inicial como carta de intenção está lá, mas tem outras coisas que compõem o PPP quando ele volta para a unidade, de repente homologado. Né? Ou nessa versão que está aí na unidade, que é o calendário de atividades, plano de reposição quando tem, registro de projeto, às vezes projeto externo, projeto de parceria. Né? Tem um grupo de teatro que tem uma parceria conosco, eles fazem vivências de artes cênicas com as crianças, então esse projeto compõe PPP, claro que ele já pode estar lá, né, no miolo, mas pode ser que tenha um projeto mais específico dele, né, então também vai compor as referências bibliográficas dos nossos estudos, né? Então, no que a gente se baseou para pensar tudo aquilo e tal. Alguns hiperlinks para outros materiais, então, onde estão os vídeos da escola, as fotos, né? Enfim, às vezes os portfólios que são montados, que não dá para compor o documento porque são gigantes, né? Mas eles estão juntos e compõem esses anexos. Tá? E aí, claro que para mandar para a supervisão não dá para mandar todos os portfólios, né? Nem os vídeos, nem as fotos. Mas nesse documento que está na escola, que a gente entra em contato cotidianamente com ele, que é o documento que a gente quer que seja vivo, né, lá no trabalho da escola, essas coisas podem estar, certo? Bem, não extrapolei o horário, tinha planejado uma apresentação de 1h30, então acho que nós vamos conseguir fechar esse tempo. Essa é uma primeira conversa, né, sobre o PVP. Continuo à disposição de vocês para nós continuarmos conversando, né, coletivamente, individualmente, nos grupos de WhatsApp, nas nossas interações, né, nas reuniões que nós fazemos virtuais e espero que logo presenciais também, né, de ir na escola, de estarmos juntos, pelo menos a equipe ali. Tem o meu e-mail para quem tiver dúvida, quem quiser, né, contribuir com alguma coisa, discordar de alguma coisa, né, ou ampliar alguma coisa dessa discussão. Vou deixar esse vídeo na plataforma lá que permite comentário. Então, se quiser comentar por lá, a gente pode ir conversando também, fora o WhatsApp. E se você for, né, de outro setor, que não o setor que eu acompanhe, né, faça esse movimento com o seu supervisor também, né, de compartilhar com ele as ideias, né, porque é ele que vai fazer esse movimento de aceite, né, de concordância lá na homologação. Então, olha o que ele ou outro supervisor do ano passado escreveu no PPP,
né, e converse com seu supervisor para pensar aí nas possibilidades de revisita. Bom, estou à disposição. Precisando, mandem e-mail, mandem mensagem. Nós vamos continuar conversando sobre o PPP. Já comecem agora esse exercício de revisita. Eu sei que vocês estão super atarefados para pensar nesse plano de retorno, mas pensar nesse plano de retorno é imprescindível pensar no PPP, né? Pensar nesse projeto maior para estruturar esse plano. Então comecem essa revisita, pensem nas estratégias para fazer isso, né? Para esse documento ficar forte, né? E nos fortalecer aí nesse plano das interações da escola. Bom, grande abraço a cada uma, a cada um, e até a próxima.